Atenção, em meio ao agravamento do conflito no Oriente Médio, ocorre no Canadá o encontro do G7, que a gente já sabe. A Rússia, expulsa em 2014, afirmou que o grupo é inútil. Ao mesmo tempo, o presidente Lula, convidado para o evento, a gente não faz parte do G7, mas a gente é convidado, disse que o G7 nem deveria existir. Priscila Yazbek, como assim nem deveria existir? Que fala foi essa? Nos conte tudo, por favor. Pois é, Elisa, a repercussão das falas de Donald Trump e também do presidente Lula ontem começou tudo quando o presidente Donald Trump defendeu que a Rússia deveria fazer parte do grupo dos 7. Bom dia, em primeiro lugar, a você, a todos que nos acompanham. E depois esse assunto ganhou uma repercussão muito grande, inclusive ontem à noite, durante a coletiva rápida que o presidente Lula deu aos jornalistas, quando ele chegou aqui no Canadá, eu perguntei para ele justamente sobre essa fala de Donald Trump, se ele concordava com Donald Trump que Vladimir Putin deveria voltar a fazer parte do G7. E o presidente Lula tinha acabado de chegar aqui no Canadá. Ele falou, o G7 não devia existir. Antes era o G8, com a participação da Rússia, foram as palavras do presidente Lula. E depois ele falou que o G20, que é o grupo que inclui não só os países mais ricos, essas potências, mas também inclui outros países, inclusive países emergentes, como o Brasil, segundo o presidente Lula, tem mais peso econômico, é mais representativo, e ele falou inclusive que ele foi convidado várias vezes para o G7, foram 9 convites para o G7 nesses 3 anos de mandato do presidente Lula, e ele falou que ele faz questão de vir para não dizer que ele não participa da festa dos ricos. Foram as palavras então do presidente Lula repercutindo então o que disse o presidente Donald Trump. E aí, hoje de manhã, o Kremlin, o porta-voz do Kremlin, o Dmitry Peskov, também falou sobre esse assunto, e ele disse, inclusive, que foi um grande erro a Rússia ter deixado o G8, quando o grupo, então, se tornou o G7, lembrando que a Rússia deixou o G8 depois que anexou a Crimeia em 2014, e aí ela foi expulsa desse grupo, então, que é formado por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, França e Japão. Não sei se eu esqueci algum, Elisa, eu estou falando aqui de cabeça, mas são, então, o grupo dos 7, que antes era o grupo dos 8, esse grupo que foi criado em 1975 e que completa 50 anos agora. E, Elisa, um dos assuntos que mais repercute por aqui, além dessas falas de Donald Trump, claro que é o conflito entre Israel e Irã, inclusive com os representantes do G7 emitindo um comunicado, e até foi algo que surpreendeu muitos jornalistas. A imprensa inteira, a imprensa americana, a imprensa do mundo todo tinha falado que Donald Trump não iria assinar um comunicado aqui no G7, mas ontem, meia-noite, 10 minutos, ontem não, né, hoje, meia-noite, 10 minutos do horário de Brasília, saiu então esse comunicado, um comunicado muito sucinto, falando que o G7 afirma que Israel tem o direito de se defender, reiteramos nosso apoio à segurança de Israel, também dizendo que o Irã é a principal fonte de instabilidade e terror regional, foram as palavras do G7. E aí, só para finalizar, Elisa, além dos encontros bilaterais que já estavam previstos do presidente Lula com o presidente ucraniano, com o chanceler alemão e também com o primeiro-ministro canadense, entrou mais um encontro na agenda com a União Europeia. Eu ia mostrar para vocês um pouco do ambiente aqui, mas não sei se a gente vai ter tempo. Me avisa aí se tiver tempo, eu ia mostrar aqui o café da manhã dos jornalistas. Eu vou ter que receber tua palavra aqui no estúdio, Priscila Yazbek, para trazer as próximas informações, mas você faz o registro para a gente, e assim que a gente voltar a falar de G7, a gente compartilha essas imagens, uma big estrutura que ocorre no Canadá, e com essas falas tão sensíveis trazidas pela Priscila Yazbek. Obrigada, Yazbek. Bom trabalho para você aí por enquanto.